A paz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Rafael. E hoje eu gostaria de compartilhar com você uma experiência negativa que eu vivi no ministério. O dia que eu cheguei na igreja e a igreja estava fechada com um cadeado. Mas deixa eu contextualizar essa situação até eu chegar nesse momento, né? No ano de 2021, nós havíamos acabado de sair da pandemia. Quando nós estávamos saindo da pandemia, um pastor muito amigo meu me ligou, me mandou uma mensagem dizendo que precisava falar comigo. Nessa época eu pastoreava uma igreja aqui na cidade de Campinas, no bairro do Jardim do Lago 2. Esse pastor que disse que queria falar comigo era muito meu amigo. Eu o conhecia desde 2010, 2011, mais ou menos. E eu tinha muita amizade com ele porque nós vivenciamos muitas experiências juntos. Eu tinha uma consideração por ele, eu entendia que ele era como se fosse um pai para mim. E então nós tínhamos uma ligação muito forte. Esse pastor me mandou uma mensagem dizendo que precisava falar comigo urgente. Então eu fui até a igreja que ele estava, me sentei com ele, e ali ele falou para mim que ele iria fechar a igreja. Ele era pastor de uma igreja, ele havia aberto um ministério, e que ele iria fechar aquele ministério porque durante a pandemia, com a igreja fechada, as pessoas deixou de congregar, e quando ele abriu as portas, as pessoas não vieram congregar com ele. Ele estava realizando culto para poucas pessoas, ele, a esposa, mais um casal, dois casais. Então ele disse que iria fechar aquela igreja e que ele queria passar aquela igreja para mim. Eu falei para ele que eu me sentia muito honrado, mas que eu não me sentia confortável assumindo a igreja dele naquela situação e naquela condição. Eu me lembro que eu falei para ele que eu não poderia assumir aquela igreja. Então ele disse o seguinte, que se eu não assumisse a igreja, ele fecharia ela de vez. Eu disse para ele que eu era vice-presidente do ministério e não poderia arcar com o aluguel daquela igreja ou assumir uma responsabilidade sem antes falar com o meu pastor-presidente. Eu liguei para o meu pastor-presidente, nós conversamos, marcamos uma reunião, nós nos reunimos os três, o pastor dessa congregação, que era muito meu amigo até então, o meu pastor-presidente e eu. E ali ele passou o ministério para a gente. Só que eu conversei com ele e consegui fazer com que ele ficasse no ministério. E ele disse que só ficaria naquela congregação, mesmo entregando o ministério para a gente, se eu assumisse aquela igreja como pastor. Nós tínhamos uma grande amizade e eu disse para ele que mesmo pastoreando uma outra congregação, eu iria fazer o possível para poder atender esta igreja. Pois bem, começamos a congregar juntos. Eu dividia os cargos, né? Uma hora eu estava no Jardim do Lago 2, outra hora eu estava na igreja, era num bairro chamado Pauliceia, aqui na cidade de Campinas. Chamei alguns obreiros para me ajudar, montamos um grupo de louvor, e quando assumimos a igreja foi mais ou menos no mês de outubro. E nós começamos a congregar, começamos a cultuar, realizamos evangelismos, tínhamos pregadores, enfim, o trabalho foi se desenvolvendo. Mas o trabalho estava enfrentando muita dificuldade mesmo. A pandemia, de alguma forma, ela mexeu com a estrutura da igreja. Nós não tínhamos, as pessoas não vinham como ele acreditou que viria. E eu não o descartei, pelo contrário, pela amizade que tínhamos, pelo respeito que eu tinha a ele, pela consideração, eu sempre deixava ele dirigir os cultos e eu pregava. Em algumas oportunidades ele pregava e eu dirigia. Quando não ele dirigia, nós levávamos alguns pregadores. E assim foi passando o mês de outubro, o mês de novembro, o mês de dezembro. Quando chegamos no mês de dezembro, no nosso ministério nós temos o costume de, pelo dia 20 de dezembro mais ou menos, nós encerramos os trabalhos anuais. Os irmãos então têm a oportunidade de celebrar o Natal, o Ano Novo nas suas casas ou viajar para outras cidades. E depois nós retornamos os trabalhos, né, no mês de janeiro. Pois bem, terminamos ali no dia 20, ficamos ali 10 dias com a igreja fechada, mais ou menos. Quando passou o ano para o ano de 2022, no primeiro culto, quando nós chegamos à igreja e lá ele estava, ele me cumprimentou de uma maneira muito gelada, senti que alguma coisa estava estranha. Eu deixei de comentar aqui que quando nós assumimos a igreja, o salão estava alugado no nome dele. Então ele era o responsável pelo salão da igreja, pelo aluguel da igreja. O contrato de aluguel estava no nome dele, né? Pois bem, voltando aqui para o mês de janeiro. Quando eu cheguei na igreja, eu senti um pouco meio desconfortável com a minha presença. Subimos em cima de um púlpito, eu trouxe a palavra naquela noite,
Tinha uma irmã que ela nunca aparecia na igreja, ela ficou 2, 3 meses sem aparecer na igreja. Naquele dia ele me bateu no meu ombro e disse que queria que ela assumisse o departamento das irmãs. E eu disse para ele que comigo não era assim. Igreja tem que ter ordem e decência. Para aquela irmã assumir uma responsabilidade ministerial, ela deveria frequentar a igreja com regularidade. E diante do testemunho dela, nós veríamos se ela teria possibilidade. Não é assim, depois de 2 meses, aparecer na igreja e assumir um departamento. Ele fechou a cara, não falou nada comigo. Acabamos o culto. Isso foi no domingo. Segunda-feira pela manhã, ele me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: que os irmãos daquela igreja não me queriam mais pastoreando aquela igreja e queriam que ele assumisse a congregação. Eu achei estranho, porque desde que lá nós chegamos, sempre nós tínhamos afinidade com os irmãos. Havia poucas pessoas quando assumimos a igreja. Eu trouxe alguns do Jardim do Lago 2 para me ajudar, alguns obreiros. Conseguimos, às vezes, conseguimos resgatar algumas pessoas, mas era bem pequeno número. Mesmo assim, ele disse que aqueles irmãos não me queriam. Eu achei muito estranho, porque no domingo todas as pessoas me cumprimentaram, demonstraram um certo carinho, uma certa afeição. E quando ele disse que ele assumiria a igreja a partir daquele momento, eu disse: não, não é bem assim. Você me chamou para conversar, chamou o meu pastor presidente, passou o ministério para a gente, então nós temos que fazer uma reunião e vamos conversar. Se o pastor presidente achar por bem que você assuma o trabalho, legal, bacana, eu não vou me opor a isso. E ele disse: tudo bem. Pois bem, passou a segunda-feira e na terça-feira nós tínhamos que ir à igreja para arrumar a igreja. Eu peguei o meu carro, chamei a minha esposa na época e nós fomos à igreja. Quando nós chegamos lá, para surpresa nossa, ele havia trocado os cadeados. Eu não tinha mais acesso ao templo. Nós tínhamos um grupo da igreja, ele me tirou do grupo da igreja, ele me mandou uma mensagem dizendo que eles não me queriam mais, que eles não queriam o nosso ministério ali mais. Pegou todas as nossas coisas, nós tínhamos levado algumas coisas ali, né, para a igreja, cadeiras e outras coisas. Ele pegou tudo aquilo, colocou dentro de um saco e disse o seguinte: que nós só poderíamos retirar o dia que entrássemos em contato com ele. E aquilo me machucou muito, porque eu sempre tive uma consideração e um respeito muito grande por esta pessoa. E quando ele fez isso, me chocou muito, porque quando ele quis passar o trabalho para mim, eu disse para ele que eu não aceitaria o trabalho pela consideração que eu tinha por ele. Quando ele abriu a igreja, foi um sonho. Eu não queria matar o sonho dele. Se ele quisesse, eu iria lá, pregaria 1 dia, 2 dias, faria um trabalho de estudo, mas eu não queria assumir a igreja. Mas ele me convenceu dizendo que se eu não assumisse a igreja, ele fecharia as portas de vez. E depois de 3 meses que eu cheguei lá, a igreja estava fechada, os cadeados estavam trocados e eu não tive mais acesso àquele templo. Eu fiquei muito triste, muito chateado, voltei para minha casa muito decepcionado, compartilhei com os irmãos que haviam ido comigo àquela igreja, né, que nós tínhamos tirado do Jardim do Lago 2 para nos ajudar a atender aquela congregação. Comuniquei ao meu pastor presidente. E passou-se alguns anos, ele entrou em contato com o meu pastor presidente, ele acabou passando a obra de vez para o meu pastor presidente. Sem nenhuma consideração, sem nenhum respeito por mim, sem nenhuma afinidade. E aquilo me machucou muito. Porque desde o primeiro momento, eu sempre tive uma consideração muito grande pela pessoa dele, pela pessoa desse pastor. Eu respeitava, eu considerava, eu o tinha como um pai, e depois disso nós perdemos totalmente o contato. Foi uma frustração muito grande. Depois que assumimos aquela igreja, que o meu pastor presidente foi para aquela congregação e assumiu aquela igreja, já fui convidado para pregar lá algumas vezes, eu fui e nunca mais eu me senti confortável. Mesmo todas as vezes que eu chego, eu me lembro daquilo que eu passei, claro que eu venci esse trauma, eu venci essa decepção, mas eu não me sinto confortável. Eu queria compartilhar isso para você, ou com você, porque a igreja, o ministério não é um mar de rosas. Quando nós assumimos uma igreja para pastorear, para apacentar, nós vamos cheios de sonhos, de planos e de projetos. E nem sempre as coisas se desenvolvem como nós gostaríamos. Nem sempre as respostas são aquelas que nós gostaríamos de ter. Eu me frustrei, eu me decepcionei, eu fiquei muito chateado, eu nunca havia sido traído, eu nunca havia passado por uma situação daquela de rebelião, aonde eu chegasse numa igreja e as portas estivessem lacradas por ele. Tudo bem. Nós vencemos aquilo, eu já estava no Jardim do Lago 2, retomei os meus trabalhos ali com mais efetividade, os anos se passaram, hoje eu
desenvolvo outros trabalhos, mas aquilo ficou marcado no meu coração. Mas isso não me impediu que eu continuasse servindo ao Senhor e vivendo a fé. Porque o ministério, por mais árduo e espinhoso que ele seja, nós entendemos que quem nos chamou foi o Senhor. Eu quis compartilhar esse testemunho com você. Quem sabe isso pode ajudar a sua fé. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.